tese que eu fiz a partir da minha delimitação do assunto, do tema que foi proposto de forma genérica e é subjetivo. Cada pessoa vai interpretar de uma forma, mas existe um campo, né, de possibilidades para essa interpretação. Mesmo sendo tema subjetivo, você terá, obviamente, de comprovar dentro do seu texto qual é a relação da delimitação que você fez com aquele tema que foi proposto. Temas objetivos são mais fáceis de serem tratados. Num primeiro momento, se aparece como tema violência, eu sei que eu só posso falar sobre violência. Isso facilita para mim no vestibular? Pode parecer que sim, mas pense que você estará concorrendo com várias pessoas e todas entenderam exatamente o mesmo que você. Ninguém vai deixar de falar de violência. Então, é verdade, você não vai ter dificuldade para interpretar. Não é necessário interpretar, você vai ter só de delimitar o assunto, mas a sua originalidade será muito importante. Buscar pontos de vista que talvez não sejam tão comuns, não sejam chamados lugar comum, aquilo que todo mundo diz acerca daquele tema objetivo. Vamos ler um tema objetivo, as delimitações de assunto que eu proponho a este tema e uma possibilidade de tese. Veja, o tema é claro, desenvolvimento e meio ambiente. Eu só posso falar sobre desenvolvimento e meio ambiente, não tenho outra opção. Vejamos então as possibilidades de delimitar esse tema, as delimitações desse assunto tratado no tema. Como conciliar desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente? Estar o meio ambiente em estado de degradação é sinal de evolução da sociedade capitalista ou involução? Vejam, colocamos aí duas possibilidades de se delimitar o assunto proposto no tema. O que nós vamos fazer agora é a leitura de uma tese. Observe que essa tese partiu de uma das delimitações. Você delimita, escolhe a sua delimitação e redige a tese. Vejamos a que eu fiz para você como exemplo. Depois de as grandes potências econômicas passarem pelo período de exploração da maior parte dos recursos naturais existentes e pelo completo descaso com o meio ambiente, surge a preocupação em se controlar esse processo, antes desordenado, para que se possa falar em gerações futuras. Muito bem, essa foi a tese. Então, falamos de desenvolvimento e meio ambiente. Se antes as sociedades, as grandes detentoras aí do capitalismo, do poder econômico, não se preocupavam com a questão do meio ambiente, hoje são obrigadas a se preocupar, porque senão não se falará em gerações futuras. Tudo bem? Entendido isso? Tema subjetivo você vai interpretar, mas sempre vai passar pela delimitação do assunto para você redigir sua tese. O tema objetivo, ele é apresentado de forma direta, clara. Você vai, mesmo assim, fechar o leque de possibilidades, delimitar o assunto e construir a sua tese. Outro aspecto interessante que vale a pena nós falarmos nessa aula é acerca da diferença entre tema e título. Você não deve confundir a proposta com o nome que o seu texto vai ganhar. O título é o nome que você vai escolher para o seu texto. Muitos dizem que o título é obrigatório. Não é verdade. Tudo depende de como é feita a proposta naquele vestibular que você estiver prestando. Se for expressa, se for expresso o pedido para que você coloque título, se você não colocar, é claro que será descontado da sua nota a ausência desse título. Agora, se não houver de forma expressa esse pedido para que você coloque o título, não se poderá dizer que é obrigatória a colocação. Em todo caso, nomear o seu texto é muito interessante. Você fez o seu texto, é seu, dê um nome a ele. Esse nome pode ser retirado de o próprio título de um livro, desde que você coloque entre aspas. Pode ser o verso de uma música, pode ser o verso de um poema, ou pode ser
um título criado por você que signifique que seja a síntese do que você expôs no desenvolvimento. Vejamos aí um exemplo de um tema e títulos possíveis. Claro que são títulos que não estão relacionados a um texto já produzido, são só possibilidades. Uma que aparece entre aspas, para que você veja que é uma apropriação de um título já usado, e outra que foi criada, portanto, não traz aspas. Veja lá, o tema Desenvolvimento e Meio Ambiente. Quais são os títulos possíveis? Bom, nós poderíamos colocar Não Verás País Nenhum. Esse é o nome de um livro do Inácio de Loyola Brandão, deixando claro aí o nome do autor. Então, como eu usei o título do livro dele, eu coloco as aspas nesse título. As aspas sempre devem ter uma justificativa. Ela não é para marcar o meu título original, como o que acontece no segundo exemplo. Quais as necessidades do homem moderno? Neste caso, as aspas não foram usadas, porque o título é original. Fui eu que criei. Entenderam isso? Nada de colocar, então, aspas, de grifar o título, a não ser, no caso das aspas, que haja uma justificativa para tal colocação. Não grife seu título. Centralize o título na primeira linha da folha de sua redação. Procure não escrever com cores diferentes título e texto. Use sempre a tinta azul ou preta para o título e para o seu texto. Procure também se preocupar com a questão da letra. Não é preciso mudar a letra do seu título. Use a mesma letra que você vai usar no seu texto. Não é necessário fazer o título com todas as letras maiúsculas, por exemplo. Valeram as dicas? Nós vamos continuar a falar sobre redação e outras dicas serão dadas. Eu aguardo você na próxima aula e um grande abraço.